Olá! Vamos sintetizar os principais conceitos que aprendemos nesta aula para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Estruturas de decisão. Como estudamos, as estruturas de decisão são utilizadas quando precisamos verificar o valor de uma determinada variável dentro de um programa para tomar alguma decisão. Um bom exemplo de tomada de decisão é a bifurcação. Quando chegamos a uma bifurcação, sempre devemos nos decidir sobre qual caminho devemos seguir. Para onde vou? Qual é o melhor caminho? Na vida, temos muitos exemplos de tomada de decisão. Vou prestar vestibular. Qual é o melhor curso para mim? Estes são alguns exemplos de tomadas de decisão que podemos encontrar em nossa vida cotidiana. Quando escrevemos um programa, nós também podemos nos deparar com esse tipo de situação. Vamos conferir? Falando de programas computacionais, em um fluxograma, o losango representa a tomada de decisão. Lembre-se de que dentro desse losango temos sempre uma expressão lógica que deve ter como resultado os valores sim ou não. Portanto, dentro do losango, devemos usar os operadores lógicos. Percebam que em C#, os operadores lógicos são iguais aos operadores utilizados na linguagem Java. Veja a tabela. Veja também que toda expressão lógica é uma pergunta, cuja resposta determina o caminho pelo qual o fluxo das operações deve seguir. Vamos acompanhar o exemplo desse fluxograma. X recebe o valor 5. Em seguida, passamos pela tomada de decisão. X é maior que 10? Não, x vale 5, portanto, é menor que 10. Sendo assim, se x não é maior que 10, o fluxo segue pela condição não e exibe a mensagem a variável x é menor que 10. Vamos transcrever na linguagem C#. Temos a estrutura básica. X recebe o valor de 5. Em seguida, temos a expressão lógica C. Se x for maior que 10, então escreva a mensagem, a variável x é maior que 10. E finaliza o programa. Se não, se x for menor que 10, então escreva a mensagem, a variável x é menor que 10. Usamos o comando console.readKey para dar uma pausa na tela, caso contrário, o programa é executado sem que dê tempo de ver o resultado impresso na tela. Percebam que, assim como no Java, em C#, quando a instrução if apresentar uma única instrução para sua condição, não é necessário utilizar as chaves, que se tornam opcionais. Portanto, o uso das chaves nesse caso é opcional. Usamos a expressão else if quando precisamos verificar mais de uma condição. No exemplo, temos a primeira condição, que compara se x é igual a 1. Além dessa condição, ainda verificaremos se a variável x possui o número 2 ou 3, sabendo-se que, nesse caso, o valor inicial da variável x é 3. Nesse caso, para qualquer outro valor, será visualizada a expressão o valor de x é 3. O switch é uma estrutura de decisão que seleciona o código a ser executado com base no valor de uma expressão. O switch pode ser usado com todos os tipos de dados primitivos, tais como int, long, float, double, decimal, string, char e bool. É necessário usar o break após cada bloco de código para evitar que o compilador continue testando os outros cases. A instrução defull está realizando a função da instrução else do if. A sintaxe do switch é a seguinte. Veja. Switch, teste, expressão, chaves. Case o valor da expressão seja igual a 1, escreva na tela o valor de x é 1. Em seguida, usamos o comando break para parar a execução. Case o valor da expressão seja igual a 2, escreva na tela o valor de x é 2. Em seguida, usamos novamente o comando break para parar a execução. Case o valor da expressão seja igual a 3, escreva na tela o valor de x é 3. E usamos o comando break para parar a execução.
O comando defull faz a vez do senão. Nesse caso, exiba na tela a mensagem qualquer outro valor. Estruturas de repetição. Muitas vezes, uma mesma instrução precisa ser executada repetidas vezes. Uma linha de produção é um bom exemplo de laço de repetição. Para qualquer ação que deva ser repetida mais de uma vez em programa de computadores, usaremos as estruturas de repetição. Na linguagem C#, temos as seguintes estruturas: while, do while e for. O while é um tipo de looping que é executado sempre associado a uma condição, isto é, cada vez que o compilador passa pelo looping, a condição é testada. Nesta estrutura, o teste condicional está no começo do looping, ou seja, se a condição não for verdadeira, o bloco de código contido no while não será executado. Se for, esse bloco será repetido enquanto a condição permanecer verdadeira. Em C#, a sintaxe do while é a seguinte: atribui 0 à variável count, entra no laço de repetição while, testando a condição enquanto o count for menor ou igual, faça as seguintes instruções. Count incrementa 1. Escreva a opção digitada na tela. Continua no loop, testando a condição enquanto ela for verdadeira. Quando não atender mais essa condição, finaliza o laço de repetição e sai do sistema. Estrutura de repetição do while. Nesse caso, repete-se a instrução para o while, porém o teste é realizado no final do looping. Esse tipo de estrutura permite que as instruções que estão dentro do laço de repetição sejam executadas no mínimo uma vez. Veja o exemplo. Atribui 0 à variável count, exibe na tela o valor da variável, o contador é incrementado, count recebe count mais 1, entra no laço de repetição do while, testando a condição enquanto o count for menor ou igual a 10, faça as seguintes instruções. Entra novamente no laço de repetição e continua no looping testando a condição enquanto ela for verdadeira. Quando não atender mais a esta condição, finaliza o laço de repetição e sai do sistema. Estruturas de repetição for. O for é usado quando sabemos o número de vezes que iremos executar o looping. O for precisa de um contador, que normalmente é uma variável que controla o número de vezes que o looping será executado. Neste caso, a variável count é inicializada com o valor 0 e testada até que count for menor ou igual a 10, incrementando de 1 em 1. Por isso, count mais, que é a mesma coisa que count recebe count mais 1. Até que essa condição seja verdadeira, escreva na tela o número. Caso contrário, saia do laço de repetição. Estruturas break e continue. As instruções break e continue podem interferir diretamente em um laço de repetição. Veja nesse primeiro exemplo. Quando a variável count tiver o valor 5, o looping será encerrado, executando a próxima instrução após o fechamento da estrutura. A instrução continue força a execução do looping a partir do ponto em que está. Neste exemplo, será forçada a contagem quando a variável num possuir o valor 100. Como resultado desta operação, o valor 100 não será apresentado na tela. Assim finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo, por isso participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!